paz do Senhor. Eu venho através desse vídeo declarar para você uma mensagem de incentivo, motivação a você continuar caminhando para tomar posse de toda a plenitude de Deus na sua vida. Você que está passando por um momento de prova, tribulação, adversidade, de tempestade. A palavra de Deus nos declara que estas coisas, quando acontecem em nossas vidas, não é para o mal, nem para nos prejudicar, mas é para o nosso crescimento, desenvolvimento, amadurecimento e fortalecimento da nossa comunhão com Deus. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo de número 4, os 3 últimos versículos, ele fala assim: porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia na presença do Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória indizível. Porque nós atentamos não para o que vemos, mas para o que não vemos. Porque aquilo que vemos perecerá, mas aquilo que não vemos permanecerá. Este é o propósito das lutas, tribulações e adversidades na vida do servo de Deus. Crescimento, amadurecimento, desenvolvimento, ser participante de uma glória indizível e indescritível, mas que é realidade na vida daquele que persevera na presença de Deus. Eu quero declarar para você como uma palavra de Deus para fortalecer a tua fé, uma mensagem de fé ao teu coração, firmado no Salmo de número 66. O Salmo de número 66, o salmista nos declara essa ação e expressão de Deus nas nossas vidas referente às tribulações, aonde ele nos declara assim, Salmo 66, do versículo 8 em diante: bendigam ao nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Na tradução revista corrigida, resvalassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova. A prova vem de Deus. É ele que nos submete, tem um propósito. E nos refinasse como a prata, fizesse-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas pusesses fardos. Deixasse que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura, abundância e repouso nos trouxeste. A finalidade, a conclusão de toda a prova, adversidade na vida de um servo de Deus. Deus te conduzir e te guiar a um lugar de repouso, fartura e abundância. Aí ele diz assim: para o teu templo virei com holocaustos, e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocaustos, sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. O salmo é lindo, tremendo, vale a pena ler ele inteiro, mas eu vou trabalhar com esses versículos que eu li sobre a tua vida. Primeiramente, continue louvando, adorando, servindo ao Senhor com alegria, júbilo e regozijo com o teu coração. Libere sempre louvor e palavras de louvor, porque Deus preserva a tua vida e Deus jamais vai permitir que os teus pés se desviem, caiam, tropecem e fracassem. Ele te fortalece, ele te sustenta, ele que te guia e te dirige, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não nos virá jamais prova além do que possamos suportar, e juntamente com a prova, o Senhor nos dará escape para que possamos passar por ela. Toda a tentação não é além senão da nossa capacidade humana. É isso que Deus tem da sua vida, porque Ele está trabalhando, Ele está removendo coisas que não servem para acrescentar fatos que sirvem em sua vida. Por isso, meu caro irmão, não desista, não desanime. Veja só um dos propósitos da luta e da tribulação em 1 Pedro, capítulo 1, onde Pedro declara o trabalhar de Deus nas nossas vidas e qual é a finalidade do propósito de toda luta, adversidade e tribulação. Ele declara assim, nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A prova, as lutas, as adversidades da tua vida têm a finalidade de refinar, purificar e comprovar a realidade viva, plena e gloriosa da fé que Deus colocou no teu coração. E o resultado,
honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo, porque você é guardado pela virtude de Deus na tua vida. Ele te submete à prova, ele te permite a prova, mas ele está contigo trabalhando na prova para aperfeiçoar e revelar o valor genuíno da tua fé. Outro fato interessantíssimo que o apóstolo Pedro declara aqui na sua primeira carta, no capítulo 4, ele declara assim, ó, que, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. A finalidade, o propósito da Deus permitir as provas, lutas nas nossas vidas é para mostrar em nós a presença gloriosa, bendita e soberana do Espírito de Deus. É comprovar esta riqueza, esta glória, esta virtude conosco. Isso gera o que? Em meia luta, adversidade, por causa da nossa vida e o testemunho com Jesus Cristo, nós podemos ser insultados e desprezados, mas Deus é conosco. Deus habita em nossas vidas. A glória de Deus está em nós e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra característica muito profunda está em Romanos, capítulo de número 5, a finalidade da tribulação que Paulo declara que é acrescentar as virtudes de Deus em nossas vidas. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Olha a finalidade, o propósito das lutas, das provas, de passarmos pelo fogo. Deus acrescentar as suas virtudes em nós, que é a perseverança, o caráter aprovado, a esperança, mas em todos os momentos, do início, no meio e no fim da prova, o amor de Deus é conosco, o amor de Deus é derramado aos nossos corações, o amor de Deus é vivo e fluente, porque o Espírito que está em nós é que manifesta essa realidade gloriosa e preciosa do amor em nossas vidas. Persista, insista e continue caminhando e desfrute do amor de Deus, da comunhão com Deus, porque você tem o Espírito Santo, a tua fé está sendo provada, mas o Espírito Santo é contigo, não te deixará vacilar, nem fracassar, mas ele aperfeiçoará a grande obra que ele tem na sua vida, porque o final é um lugar de repouso, um lugar espaçoso, um novo patamar de vida com Deus e em Deus. Outro fato interessante que nós podemos aprender na palavra de Deus, você que está me ouvindo, está em Tiago, capítulo de número 1, onde o apóstolo nos declara qual o que nós devemos agir e a maneira que nós devemos agir em meio às tribulações, às provações, que a finalidade de Deus estar revelando em nós, assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Essa é a realidade plena e gloriosa das tribulações de Deus em nossas vidas. É gerar em nós a plenitude da vida, através da perseverança, através do seu caminhar, do seu fortalecer, do participar da comunhão com Deus, da virtude do Espírito Santo, do amor de Deus e da graça de Deus. Deus vai acrescentando maturidade, integridade em sua vida e não vai faltar coisa alguma. Todas as promessas, todas as realidades, todas as verdades que o Evangelho declara, você vai ser participante e vai ser uma testemunha fiel disso. Jesus é contigo, Jesus está em tua vida e Jesus realiza esta obra. Por isso, não pare, não desanime. Como o salmista falou, me fez passar pelo fogo, mas passarei pela água e nos trará um lugar de abundância. Deus está te submetendo, mas Deus é contigo. Ele usa pessoas, ele usa enfermidade, ele usa o desemprego, ele usa N situações para provar a tua fé, para torná-la genuína, plena, abundante, gloriosa e atuante na tua vida pelo poder do Espírito Santo. E aí Tiago declara no versículo 12 do mesmo capítulo assim: feliz é o homem que persevera na tribulação,
Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você está passando por prova, por adversidade, por tribulação, persevere, persista, insiste, ande com Deus, se revista do Espírito Santo, desfrute do amor de Deus, porque quando você for aprovado e a prova chegar ao fim, você vai participar da coroa da vida, não a coroa na cabeça, mas é a realidade do novo patamar, da nova fase de vida, do novo caminhar, das novas experiências com Deus, da graça de Deus, da virtude de Deus e da realidade do reino de Deus. Você está vendo, meu caro irmão, meu caro ouvinte, tudo que acontece em nossas vidas na presença de Deus tem uma finalidade e um propósito. E o propósito é sermos participantes da natureza divina através das grandíssimas e preciosas promessas que Deus nos concede, na qual Ele nos chamou pela virtude do seu poder, como declara 2 Pedro, capítulo 1. Então insista, persista, não desanime. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 3 em diante, que o Deus bendito e misericordioso, Ele nos consola em todas as nossas aflições e tribulações, para que possamos consolar os outros com as mesmas consolações que recebemos de Jesus Cristo. Isso serve de testemunho, de patamar em sua vida como um pódio, para conduzir outras vidas a esta mesma realidade, a esta mesma verdade. E eu quero terminar essa palavra declarando para você algo, uma bênção, de uma declaração do apóstolo Pedro sobre aqueles que estão sendo testados, estão passando por lutas e aflições, motivando e incentivando a perseverar e a permanecer firme. Está em 1 Pedro, capítulo 5. Ele nos declara assim, ó. 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 10 e 11, diz: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Deus de graça, Ele é gracioso. E a graça dele é derramada aos nossos corações. Jesus Cristo, que nos revelou a graça, a verdade está contigo. Ele é o autor e o consumador da fé. Se ele é o autor, ele gerou esta fé em teu coração. E se ele é o consumador, o concretizador, entre o início e a consumação, tem um trabalhar, tem um edificar, tem um construir, tem um aperfeiçoar. A luta, a tribulação, a adversidade que você está passando, é esse trabalhar, esse agir, esse mover de Deus na tua vida. Continue firme e constante, porque você foi chamado para a glória eterna, para desfrutar da glória de Deus e das realidades profundas e tremendas com Deus. Essa luta vai passar, essa enfermidade vai sarar, essa porta fechada ela vai se abrir, essa situação difícil financeira Deus vai fazer parar e Deus vai manifestar a realidade, o plano e o propósito de todas estas coisas. Por isso, eu quero terminar com as palavras finais que o salmista declarou naquele salmo onde nós lemos, que foi a base dessa nossa meditação, desse nosso conversar e compartilhar, que é o objetivo das provas, das lutas, das adversidades e das provações. O salmista declara assim, ó: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata, para ver a qualidade, o valor e a utilidade plena que você tem como um vaso precioso nas mãos do oleiro celestial. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste os fardos. Mas lembre-se que ele preservará a tua vida e jamais vai permitir que os teus pés escorreguem. Ele está trabalhando em todas as coisas, em todos os detalhes. Deixasse que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo para manifestar a qualidade da fé, a presença do Espírito de Deus, o caráter e virtudes em nossas vidas, para acrescentar a plenitude da vida, da realidade plena e abundante do Evangelho, para manifestar a glória e a realidade daquele que nós adoramos e servimos, Jesus de Nazaré, que ressuscitou e vive e reina para todo sempre e está conosco pelo Espírito Santo. E o que nos declara? Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Você crê nisso? Você confessa isso na sua vida? Se prepare. A prova vai passar. A luta vai passar.
a adversidade vai passar, mas o lugar espaçoso, o lugar de plenitude, o lugar de abundância, a plenitude de Deus na tua vida não passa, permanece para todo sempre, e ela vai crescer e redundar mais e mais em tua vida, em toda a realidade. Hebreus capítulo 10 nos diz assim, que nós temos que perseverar na fé e na paciência, para que, como aqueles que já alcançaram, possamos ser imitadores deles, porque depois de haver feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Você vai alcançar, ela vai se cumprir, ela vai se realizar na sua vida. E você sabe qual é o resultado de tudo isso? Tristeza, angústia, amargura, decepção, cicatrizes pelo fato de ter passado sua adversidade. Ao contrário, olha o resultado e eu uso como palavras e conclusões. Para o teu tempo, virei com o holocausto, cumprirei os meus votos para contigo, votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros, cujas fumaças subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Você vai adorar, louvar, celebrar, se regozijar, se alegrar na presença de Deus, porque o patamar, a realidade plena, o lugar de plenitude e abundância que Deus vai te colocar, vai fazer vocês crescer todos esses momentos de tristeza, de luta, de adversidade, e você vai declarar: quão grande é o Senhor, quão tremendo é o nosso Deus, grandes coisas o Senhor está fazendo e realizando em nossas vidas. Verdadeiramente Ele sabe trabalhar com as nossas vidas, e como o ouro e a prata, Ele tratou a minha vida, e hoje eu sou uma joia preciosa nas mãos de Deus, um vaso que desfruta da plenitude de Deus. Como diz o salmista, o teu cálice vai transbordar, porque em todos os momentos e circunstâncias, como diz o Salmo 23, a misericórdia e a bondade de Deus te seguirá, e você habitará na casa de Deus por longos dias. Amigo, a luta passa, o choro pode durar da noite, mas a alegria vem pela manhã. Tome posse desta palavra, dessa promessa, desta bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai viver novas realidades na presença de Deus, a plenitude de Deus na tua vida, coisas grandes, tremendas, gloriosas e abundantes. E você vai festejar, celebrar aqui nesta terra essas verdades, e tenha certeza, depois de tudo, você ainda tem um reino glorioso, precioso, uma linda morada nos céus, quando Jesus vier buscar aqueles que permanecem fiéis à promessa e ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe com a plenitude dele, no nome de Jesus. Amém.